Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que a mão do Senhor, a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pessoal, mais um vídeo que nós temos aqui a oportunidade de estar fazendo a gravação, mais um estudo de célula e nessa célula, nessa lição, nós vamos iniciar mais um estudo bíblico, tá bom? Nós vamos iniciar mais uma série. E a nossa série vai estar sendo essa aqui. Deixa eu ir para outra cena. A nossa lição, a partir de hoje, vai ser essa temática aqui, ó. Deus soberano. Deus soberano. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Deus. Haja vista que a última lição, que foi sobre o Deus soberano, que foi a Sola Deo Glória, nós falamos um pouco sobre Deus. Então, para pegarmos o ritmo ou darmos continuidade àquela lição, nós vamos falar a partir de hoje, a partir dessa lição, um pouco sobre o nosso Deus, o Deus soberano, tá bom? A nossa lição vai ser a lição de número 1, cadê? A lição de número 1, Deus é incomparável. Incomparável. Então nós vamos estar falando sobre essa temática aqui. A data dia 27/10/2020. Graças a Deus o ano está acabando, né? Nós estamos nessa época de pandemia e já estamos torcendo para o ano acabar logo, né? O ano acabar logo e estamos chegando aí no final já do ano. Daqui a uns dias nós já chegamos em novembro, dezembro, iniciamos 2021 aí com força total para a glória de Jesus. O texto base é esse aqui, Jeremias 10:6-7. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do seu nome. Quem não te temerás, ó nações o rei das nações da terra? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ok? Esse é o texto base, é o texto que nós iremos usar. Lembrando que eu ainda estou com a garganta meio dolorida, então de vez em quando eu vou dar umas pausadas para beber um pouco de água, tá bom? Vamos lá então para a introdução? Diz assim: meus queridos irmãos, para a glória de Jesus Cristo, iniciamos mais uma vez um estudo bíblico e desta vez o tema será sobre Deus, o nosso Senhor. Iremos abordar assuntos sobre Deus que trará grande contentamento aos nossos corações. Nós vamos falar sobre as suas características e as suas ações em nós. E para iniciar, hoje vamos estudar à luz das Escrituras como o nosso Deus é incomparável. Ninguém é semelhante ao nosso Senhor. Então abra o seu coração e vamos juntos conhecer um pouco o nosso Deus. Então, feita a leitura, a introdução, vamos então para as nossas perguntas. Se eu não me engano, eu tenho aqui 3 ou 4 perguntas, tá bom? Então vamos lá. Pergunta de número 1. Vocês vão perceber que essa pergunta de número 1 é uma pergunta introdutória. É uma pergunta introdutória. É uma pergunta, na verdade, não é introdutória. É uma pergunta, é uma dinâmica, né? É só um quebra-gelo que vocês vão fazer no início da célula. É muito bom, eu gosto muito dessas questões de quebra-gelo, porque já interage o pessoal já no início da lição. E a pergunta aqui é: a título de introdução, qual seria o seu ranking de personagens que você mais admira, que você mais gosta, que você mais se espelha na Bíblia, né? Qual seria o seu top 5, o seu top 5, né? Qual seria o seu top 5? Deixa o pessoal responder. Eu coloquei minha resposta aqui, ó, a minha resposta pessoal. Eu coloquei em primeiro lugar Jesus, com certeza. Segundo lugar, o apóstolo Paulo. Terceiro lugar, eu gosto muito do apóstolo João, gosto muito.
Depois eu gosto muito de Abraão, Moisés. Eu fiquei aqui entre Moisés e Davi, mas eu poderia colocar Davi aqui no lugar de Moisés, né? Eu gosto muito dos dois. E eu estou falando, isso aqui, irmãos, eu não estou falando de quem é mais usado, quem é mais poderoso, quem teve mais importância, não. Eu estou falando de personagem que você mais gosta, mais admira, né? É uma coisa pessoal, subjetiva de cada um. Cada um tem seu gosto, né? Pode ser que alguém fale assim, não, o que eu mais gosto aqui é de Jefté, né? O que eu mais gosto aqui é de Josué, né? Isso é gosto, é gosto. Estou falando de quem é mais usado, é de quem você mais gosta, tá bom? Que é mais você admira. Com certeza Jesus vai estar em primeiro, né? Então vamos lá. Segundo, depois de ter feito isso aí, é uma dinâmica, como eu disse para você, para o pessoal quebrar o gelo, né? O pessoal ficar para ir se soltando, nesse na lição, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei mexendo aqui e me confundi, mas vamos lá. Pergunta de número 2. O nosso Deus pode ser comparado? O nosso Deus pode ser comparado? Deixa o pessoal responder. Com certeza todo mundo vai falar não, e a nossa ideia é essa, o pessoal falar não. Por quê? Porque eu tenho uma resposta aqui que vai deixar o pessoal muito doido. Por quê? Porque a lição nossa é o Deus incomparável. Aí eu pergunto, Deus pode ser comparado? Se a lição é Deus é incomparável, por que eu estou perguntando se Deus pode ser comparado? Lógico que a resposta é não, né? Mas olha o que eu respondi aqui, ó. Resposta. A resposta é não. Deus não pode ser comparado. Mas ao mesmo tempo é sim. Deus pode ser sim comparado. Ficou curioso? Então vamos lá que eu vou explicar melhor aqui essa jogadinha aqui que eu estou mostrando para vocês, a resposta que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá, vamos destrinchar. Eu disse que não, Deus não pode ser comparado, mas ao mesmo tempo eu disse que sim, que Deus pode ser comparado. Vamos explicar o não e depois nós vamos explicar o sim, tá bom? E trazer os dois aí. Deus pode ser comparado? Não. Vou explicar agora. Deus pode ser comparado? Sim. Eu vou explicar no que sentido seria isso aí. Vamos lá? Primeiro, não. Deus não pode ser comparado porque a própria Bíblia diz que o Senhor é incomparável. Ninguém pode se assemelhar a Ele, nem mesmo chegar aos escabelos dos seus pés. O que é escabelo? Escabelo, muito antigamente, muitos irmãos falavam que escabelos eram aqueles pelinhos que ficavam nos pés, sabe? Então, muita gente tem muito pelo no pé. Eu não tenho muito pelos no pé, mas tem gente que tem mais pelos nos pés. E aqueles pelos que ficavam nos pés, ou quem sabe na sola dos pés, seriam os escabelos. Não é isto, não é isso. Eu, por exemplo, já falei isso até em altar, que os escabelos seriam esse pelo da sola do pé, ou quem sabe em cima, né, na face dos pés. Não é. O escabelo era um banquinho que o pessoal utilizava para descansar, né? Era uma espécie de um tapetezinho, de um banquinho, né? Hoje quem utiliza muito os escabelos, sabe quem é? É as manicures, as podólogas, né? Elas colocam os pés ali das clientes naqueles banquinhos pequenininhos, aqueles banquinhos os escabelos. Então veja que Deus é incomparável e ninguém pode se assemelhar a Ele ou quem sabe se aproximar dos escabelos dos seus pés. Ninguém. Ele é incomparável, certo? E quem é que diz que ele é incomparável? É a própria Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. O primeiro texto que você vai pedir o pessoal para abrir é Isaías capítulo 40, versículo 25. Isaías capítulo 40, você vai pedir o pessoal para abrir o texto. Na verdade, você vai pedir 3 pessoas para abrir, né? Isaías 40, Salmos 86, 8 e Jeremias 10, 6. Diz assim, Isaías 40, 25.
Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. É Deus que está perguntando. Olha que interessante, que é o próprio Deus que está indagando o povo de Israel, através do profeta messiânico, através de Isaías. Alguém, vocês estão me comparando a alguém? Alguém pode, porventura, se assemelhar a mim? É o próprio Deus que está perguntando. E lembra que essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. Nós já sabemos a resposta. Deus já sabia a resposta, certo? Deus estava perguntando para ele: alguém pode me comparar? Alguém pode se assemelhar a mim? Alguém pode chegar no mesmo nível que o meu? É lógico que não. Tá vendo? Então a própria Bíblia vai dizer que Deus é incomparável. Olha, veja Salmos 86, verso 8. Diz assim: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Olha o que o salmista está dizendo, que ele é incomparável, né? O texto inicial que nós lemos, Jeremias 10, 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande em poder é o teu nome. Então, Deus, de fato, a Bíblia é clara, e eu só separei 3 aqui, poderia separar aqui diversos textos que mostram a Bíblia deixando bem claro que Deus é incomparável. Ninguém se compara ao Senhor, ok? Então, Deus pode ser comparado? Não, Deus não pode ser comparado. Por quê? Porque a própria Bíblia está dizendo que Deus é incomparável. Mas eu disse também que Deus pode ser comparado. Mas peraí, pastor, o senhor não acabou de dizer que a própria Bíblia diz que Deus é incomparável, que ninguém se assemelha, que ninguém chega próximo, que ninguém chega aos escabelos dos pés do Senhor, ninguém pode se aproximar dele em questão de comparação e de nível? Você não acabou de falar isso? E agora o senhor está falando que pode ser comparado? Perceba, repare e entenda. Quando eu digo que Deus pode ser sim comparado, eu não estou dizendo comparação no sentido de pegar Deus, pegar outro ser e colocar no mesmo nível. A comparação que eu estou dizendo aqui é aquilo que a Bíblia utiliza o tempo todo, que é uma comparação metafórica relativa a Ele. Conseguiram entender? Escute bem, não é que existe alguém que se compare a ele. Existem algumas coisas que metaforicamente a gente compara a Deus. Vocês vão entender melhor quando eu fazer essa leitura aqui. Ó. Veja bem, o que a Bíblia faz? A Bíblia faz o tempo todo esse tipo de comparação metafórica relativa a ele. Veja bem, a Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. Vocês estão conseguindo entender? Não é que o fogo é forte quanto Deus, é poderoso quanto Deus, se assemelha a Deus. Não. É a característica do fogo, a maneira como o fogo ela se compara a Deus. Deus se compara a isso. Em que sentido? No que sentido, sabe o quê? Na questão da ira. O fogo, por exemplo, quando ele começa a consumir, o que tiver para frente, ele arrasta, ele alastra, ele consome, ele destrói. Assim também é Deus quando Deus está irado. Quem poderá nos livrar da mão de um Deus irado? Quando a ira de Deus se acende, quando Deus provoca, quando é provocado a ira de Deus, quando Deus fica irado com alguma coisa, ele é semelhante, ele é comparado ao fogo consumidor. Nada pode pará-lo, nada pode detê-lo, nada pode impedi-lo. Conseguiram entender? Então veja que a Bíblia o tempo todo vai fazendo essas comparações metafóricas relativa a Deus. Então quando eu pergunto, Deus pode ser comparado? Não. Não no sentido literal, ninguém se compara a ele, mas no sentido metafórico, para revelar quem ele é, para falar sobre as suas características, a Bíblia o tempo todo está fazendo esse tipo de comparação.
Tá bom? Pessoal, eu quero que deixe bem claro aqui. Se você não estiver entendendo, por favor, entre em contato comigo ou com o Hudson para a gente estar sanando aqui. Eu penso que não é difícil o que eu tô falando aqui. Ó, a própria Bíblia que faz essas comparações. Ó, Deuteronômio 4:24. Pois o Senhor, o Deus, é zeloso, é fogo consumidor. Você está vendo? Deus é zeloso. Mas quando provoca a sua ira, pelo fato de ser zeloso, ele se transforma como fogo. Nada pode impedir. Pode jogar baldes de água, pode chamar bombeiro, o que for. Não aplaca, não se aplaca, não se diminui, não se para, não se extirpa. Deus, ele vem com a sua ira. Quando ele quer cumprir a sua ira, sanar a sua ira, saldar a sua ira, nada impede. Quando ele quer castigar, pronto, acabou. Ele é o fogo consumidor. Viu aí? Então a gente está comparando Deus como fogo consumidor de forma metafórica, falando sobre a característica de Deus. É isso que a Bíblia fala o tempo todo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia compara Deus como uma torre forte. O que é torre forte? Quer dizer que ele é protetor, né? Salmos 9:9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Então veja que a Bíblia está dizendo que ele é uma torre forte, comparando ele a uma torre forte, ou seja, que ele é protetor. Depois a própria Bíblia chama ele de rocha. Salmo 62, versículo 6, somente ele é a rocha que nos salva, ele é a minha torre alta. Ó, duas comparações em um só texto. Não serei abalado. O que é? O que o texto está dizendo? O que a Bíblia está falando? Que Deus é um Deus forte, um Deus inabalável. A rocha, antigamente, era uma coisa, era um instrumento, era um elemento da natureza que ninguém poderia, não conseguia abalar. Pelo fato de não ter os dispositivos, né, de explosão, hoje não. Hoje a rocha ela pode ser muito bem moldada, trabalhada, mas uma grande rocha, na antiguidade, ela se tornava inabalável. Vinha chuva, sol, homem, animais, ela permanecia naquele lugar. Então, a Bíblia está chamando de Deus inabalável. Ninguém pode destruí-lo, ninguém pode movê-lo, ninguém pode estremecê-lo. Deus é o Deus forte, inabalável. Então, a Bíblia compara ele a um fogo consumidor, a Bíblia compara ele a um Deus protetor, ou melhor dizendo, a uma torre forte, a Bíblia compara ele a uma rocha, mas a Bíblia compara ele também ao quê? E veja bem que tudo aqui foi elementos, né? Fogo, torre, rocha. Só que a Bíblia também compara ele como um pastor, né? Aquele que conduz as nossas vidas, aquele que guia as nossas vidas. Salmos 23:2, 23:1, né? Tá errado aqui, viu, gente? Me perdoe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto certo é esse, aqui tá errado, tá bom? Me perdoe aí. Então, Salmos 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me conduz às águas tranquilas. Então, quando a Bíblia chama Deus compara Deus a um pastor, é que ele é aquele que conduz, é aquele que nos direciona. Conseguiu entender? Então, nós podemos comparar Deus a alguém? Não. Literalmente, não. Ninguém se compara a Deus. Deus é incomparável. Mas a Bíblia faz comparações o tempo todo, só que comparações metafóricas, para falar dele, para falar das suas características, para falar da sua semelhança, para falar do seu poder, para falar da sua índole, ok? Então, está aí a resposta da pergunta de número 3, é a pergunta de número 2. Vamos então agora para a pergunta de número 3. Número 3, vamos lá. Pergunta de número 3 é essa. Por que Deus é incomparável? O que ele tem ou é para ser incomparável? Né? É uma perguntinha boa, né? E nós vamos deixar o pessoal responder.
deixar o pessoal participar. Por que Deus é incomparável? Todo o pessoal vai responder certo, correto, né? Só que aí nós vamos detalhar essa resposta aqui para eles. Vamos lá, vamos detalhar? Deus é incomparável por quê? Deus é incomparável porque, em primeiro lugar, ninguém é mais sábio, ninguém é mais forte do que Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém se compara a Deus em questão de sabedoria, ninguém se compara a Deus em questão de força. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos. Vai para Isaías capítulo 40, versículo número 12, que nós vamos agora perceber e identificar o que a Bíblia fala sobre Deus. E vamos perceber que ninguém é mais sábio do que Deus, ninguém é mais forte do que Deus. Vamos ler o texto? Isaías capítulo 40, verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o plano definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou o peso dos montes na balança, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem mediu os limites para o Espírito do Senhor e o instrui como seu conselheiro? A quem ele consultou? Quem pudesse esclarecê-lo? Quem ensinasse a julgar com justiça? Quem ensinou o conhecimento ou aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gotas sobre o balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastaria para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Olha que coisa linda, sensacional. Deus é soberano, soberano em sabedoria, soberano em força. Então, por que Deus é incomparável? Porque ninguém tem a inteligência, o conselho, a justiça que ele tem, o conhecimento que ele tem. Ele conhece todos os fios de cabelos da nossa cabeça, ele conhece todo o nosso intelecto, ele sabe resolver o fim da matemática, né? Lembra da música de Daniel e Samuel? Ele sabe resolver o fim da matemática, ele conhece todos os planos mundiais, ele sabe tudo e todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos. Ele é sábio, ele é poderoso. Olhe para os limites dos céus e da terra. Ele coloca todas as águas da terra na concha da mão. Ele pesa todas as terras, as ilhas, as montanhas, tudo em uma balança. Ele é Deus. Ele é poderoso e ninguém pode se comparar a ele. Todas as nações da terra são como nada, né? Todos os homens, todas as nações do mundo são a menos do que nada. Conseguiram entender? Então Deus é incomparável? É. Por que ele é incomparável? Porque ninguém se assemelha a ele em sabedoria e em força. É a primeira resposta. Segunda resposta, por que Deus é incomparável? Porque ninguém é santo como ele. Ninguém é santo como ele. E um dos textos que mais exala a santidade de Deus, existem vários textos que falam que Deus é santo, que a gente tem que ser santo como Deus é santo, né? Que ninguém pode ser, sem santidade ninguém verá a Deus. Por que ninguém verá a Deus? Porque Deus é santo, né? Ele não permite pecado, ele não admite outra coisa a não ser santidade. E um texto que nos ilustra, que nos exemplifica muito isso, é isso aqui, ó, Apocalipse 4:8, que diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. Dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia! Vou destacar essas palavras que já estão destacadas para te explicar um negócio aqui.
própria Bíblia, a própria palavra está dizendo que ele é santo. Além da própria palavra dizer que ele é santo, o próprio Deus vai se chamar de santo. Além de Deus se chamar de santo, nós temos os anjos, os querubins, chamando ele de santo. Mas detalhe importante. Os querubins estão chamando Deus de santo e ele vai utilizar a palavra santo, ou em grego, que é kadosh, eles vão utilizar por 3 vezes. Por que eles utilizam 3 vezes? Por causa de 2 motivos. Primeiro, para afirmar e reafirmar, afirmar, confirmar e reafirmar que ele é santo. Né? É uma afirmação notória, é uma afirmação contundente, é uma afirmação verdadeira. Ele é santo. E quando ele utiliza as 3 palavras por 3 vezes, implica-se santidade na sua plenitude, na sua perfeição. Deus é santo ao extremo, ao extremo. Amém? Amém? A santidade de Deus é tão forte, é tão extrema, que Deus chegou ao ponto de matar quem? Matar o próprio filho por conta dos pecados dos homens que foi atribuído a ele. A santidade de Deus é tão grande, Deus é tão responsável com a sua santidade, Deus enoja tanto do pecado que ele matou o seu próprio filho por conta dos pecados dos homens, dos nossos pecados. Vocês estão conseguindo ver a extrema santidade de Deus? Ninguém no mundo pode dizer que é santo como o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ninguém. Ele é a absoluta imagem da santidade. Ele é a santidade em extremo. E ninguém se compara a ele nesse requisito. Amém? Deus é incomparável? É, porque ele é sábio, ele é forte, ele é santo. E veja bem, ele é sábio, ele é forte, ele é santo, ele é poderoso, ele é glorioso. Os anjos o adoram, os anjos o glorificam e mesmo assim ele é gentil. Por que Deus é incomparável? Porque ninguém é mais gentil, ninguém é mais generoso do que ele. Olha que coisa linda. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Generosidade. Ele é um Deus gentil, um Deus que é santo, poderoso, glorioso, forte, sábio, e mesmo assim, criou um plano para nos resgatar. Criou um plano, antes mesmo da fundação do século, ele já tinha preparado um plano para salvar a minha alma, salvar a sua vida. Isso é generosidade. Eu mereço? Você merece? Não merecemos, mas ninguém é mais gentil, mais generoso que o nosso Deus. Deus é incomparável no que se diz respeito à sua generosidade, no que se diz respeito a essa característica do qual nós chamamos de gentil. Deus é lindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, então nós finalizamos a nossa lição até aqui. Muito feliz, né? Muito feliz por falar de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós somos renovados, né? Quando nós lembramos dessas características, parece que as provas nos fazem esquecer dessas características, não é verdade? Então, nós finalizamos, então vamos agora para a parte final da lição, que é a aplicação, ou as aplicações, são 3 aplicações. Primeira aplicação. A principal aplicação que podemos tirar deste estudo é, sem sombra de dúvida, a gratidão que devemos possuir
pelo privilégio de servirmos a Deus, de termos o privilégio de servir ao Senhor. Querido, quando a gente olha para um estudo desse e vemos que Deus é forte, que Ele é incomparável, que Ele é glorioso, sábio, gentil, não pode ter no seu coração, se você é salvo, se você crê em Deus, se você crê em Cristo, se você é salvo em Cristo, se você ama a Deus, não pode surgir em seu coração outro sentimento que não seja de gratidão, um sentimento que não seja de privilégio. Olha que coisa linda, maravilhosa, termos esse Deus, servirmos esse Deus que é tão grande, incomparável. Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa linda, que coisa sensacional. Amém? Então, primeiro sentimento, você tem que nutrir. O que é nutrir, pastor? Você pega uma criancinha que não come, que não alimenta, ela fica o quê? Desnutrida, né? Você pega uma pessoa, uma criança que se alimenta, ela está bem nutrida. Por quê? Porque foi ingerindo alimento. Assim também nós temos que nutrir este pensamento. De que maneira? Sempre lembrando, eu sou grato, graças a Deus. Eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas Ele teve misericórdia, Ele teve generosidade. Ele é um Deus grandão, um Deus forte, poderoso. Poderia muito bem chutar, me jogar na latrina, me jogar no canto, me jogar no lixo, mas Ele não fez isso. Ele me botou no luxo da tua presença, no luxo do teu espírito. Pode ser que não está vivendo numa melhor casa, talvez você não ande talvez você nem carro tenha, né? Talvez você não tenha nada, anda a pé, não importa. Nós vivemos no luxo de termos a certeza que um dia vamos ter uma mansão celestial, viveremos para a glória, na glória de Deus para toda a eternidade. Isso é sensacional. Eu tenho que nutrir minha mente, minha cabeça de todos os dias com esse privilégio que tenho em meu coração. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação é um puxãozinho de orelha, né? Nunca esqueça o tamanho do seu Deus quando for adorá-lo. Porque não esquecemos, você, nós não esquecemos do tamanho dele quando nós estamos na prova. Quando estamos na prova, nós adoramos, nós clamamos, nós confiamos. Mas quando as coisas estão tudo bem, parece que nós esquecemos dele. Nós tratamos ele como um ser pequeno. Isso quando lembramos dele. Isso quando lembramos do Senhor. Querido, nós temos que adorar a esse Deus que é grande, que é incomparável, todo momento, todo segundo, todo instante. Celebrar a Ele a honra, a glória, o louvor, não somente quando estamos na prova. A gente só busca a Deus quando estamos na prova. Como é ruim, imagina você se relacionar com uma pessoa que só vai atrás de você, que só liga, que só conversa com você quando ela precisa de você. Só quando ela tem carência de alguma coisa, né? Imagina comigo, irmão, se nós, seres humanos, é ruim sermos assim, imagine com Deus. Nós tratamos Deus muitas vezes desta forma. Eu digo por mim mesmo, e eu quero melhorar nisso. Eu quero orar a Deus, eu quero pedir o Espírito de Deus que me ajude nesse sentido. Eu quero me aperfeiçoar. Esse também deve ser o aperfeiçoamento seu, a busca sua, aperfeiçoar. Eu quero adorar a Deus em todos os instantes, bom ou ruim, bem ou mal, cima ou baixo, cheio ou não cheio, né? Deus tem que ser adorado porque Ele é incomparavelmente grande, santo e poderoso e se importa comigo. Amém? E para finalizar, nós temos que glorificar a Cristo, porque só podemos desfrutar deste Deus incomparável graças a Ele, graças ao Senhor Jesus. Glórias seja dado a Cristo, que abriu as portas, os caminhos, o novo e vivo caminho, foi Cristo que abriu e nos concede a oportunidade
de regressarmos ou retornarmos ao Jardim do Éden, ou melhor dizendo, à casa de Deus. Amém? Querido, finalizamos aqui então a nossa lição. Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer problema, qualquer dificuldade, nós estamos à disposição. Só entrar em contato com a gente vai estar disponível a todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.